Conhece-te a ti mesmo. Costumamos dizer sempre que mais doloroso do que conhecer seu lado sombra é justamente não o conhecer. Não saber qual caminho seguir, quais coisas fazem você infeliz, não conhecer seus medos e inseguranças, tudo isso pode fazer com que você adoeça. E é nosso dever nos protegermos e cuidar bem de nós mesmos e da nossa saúde. Quanto mais nos conhecemos, mais nos curamos e nos potencializamos. O caminho do perdão nem sempre foi algo fácil de percorrer. Imagine se você fosse acusado injustamente de algo, preso, torturado, carregado à força a algum lugar e apedrejado até sangrar. Se fosse crucificado com estacas nos pés e nas mãos e uma coroa de espinhos na sua cabeça, teria mesmo a capacidade de pedir que seus acusadores e torturadores fossem perdoados? Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos atrás. Talvez ele seja a expressão máxima do amor. E o que fazia dele um homem grandioso e de intensa luz é que, além de tudo que nos deixou como ensinamento, tinha a capacidade de perdoar em qualquer circunstância. E o fez quando disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Você pode estar dizendo ou pensando, mas Jesus era Jesus, né? Pois bem, e você? Até que ponto é capaz de perdoar alguém? Até que ponto é capaz de perdoar a si mesmo? Em algum momento da sua vida, pensou em perdoar alguém por ter feito algo que consideramos imperdoáveis? E existe de fato algo imperdoável? Meu convite é que a partir de agora possamos refletir sobre o perdão. Perdão é um processo mental e espiritual. Você acaba com aquele nó dentro do seu coração, você dissolve a raiva, você decide se libertar de uma coisa que te prende mais que uma corrente de ferro. Você fica livre. E essa decisão é só sua. Essa decisão transforma a noite em dia. Livra sua mente de tudo que te afasta da luz. Mas só encontra a luz dentro de si, mesmo quem entende como funcionam os sentimentos aqui dentro de você. O ser humano é capaz de desenvolver vacinas, cura para diversas doenças, construir maravilhas para o mundo, ultrapassou barreiras do próprio planeta, do sistema solar, das galáxias. Mas ele não olha para dentro de si mesmo. A pergunta é: você conhece esse universo que você é? Conheça-te
a ti mesmo. Você já deve ter ouvido essa frase. Ela está lá nos livros, filmes, redes sociais, mas nasceu há mais de 2000 anos atrás e até hoje se mantém poderosa. Em suas conversas, Sócrates dizia que só poderia desvendar algo se antes conhecesse a si mesmo. Aliás, quem duvida que o autoconhecimento é necessário? Quem conhece os próprios anseios, desejos, expectativas e sentimentos sabe do que tem medo. E descobre que também tem muitos sentimentos que parecem negativos, mas não recua. Sabe aquela sensação de ver a si mesmo do avesso e perceber que aquilo faz parte de você? Pois é, isso que o autoconhecimento faz. Quando você se conhece, começa a aceitar o que é de verdade, o que verdadeiramente consegue dominar suas ações. E ao se perdoar, só quem enxergar a si mesmo de forma integral, nem sempre é uma tarefa fácil. E não existe fórmula mágica que faça surgir isso de uma hora para outra. Mudamos o tempo todo e o mundo o tempo todo está em movimento. E quem mergulha em si mesmo deve estar preparado para encontrar sua própria luz e sua sombra. E é difícil encarar a própria sombra. Ah, como é difícil. Só que costumamos dizer que por mais doloroso do que conhecer o seu lado sombra, é justamente não conhecê-lo. Quanto mais nos conhecemos, mais nos curamos e mais nos potencializamos. Assim diz um grande mentor na minha vida. Já pensou não saber qual caminho seguir? Não entender quais coisas fazem você infeliz? Não conhecer seus medos e inseguranças? Já vi uma porção de gente adoecendo por causa disso. E quando nos conhecemos, nos curamos. E quando nos curamos, ficamos potentes e seguros. Aprendemos a ser mais resilientes, mais resistentes, mais flexíveis. Isso porque, quando conhecemos nossas limitações, atuamos ativamente para superá-las. Podemos encará-las como desafios. A pergunta que te faremos agora, nesse instante: o que move suas ações do dia a dia? O que está por trás de seus comportamentos, sensações e emoções? Você se responsabiliza por suas atitudes, tanto as boas quanto as ruins? Quando estamos conscientes de nossos hábitos, não perdemos mais tempo culpando o mundo por tudo que acontece em nossas vidas. Nossas crenças mudam. E se você não está familiarizado com o termo crenças, aí vai um pouquinho do que eu quero dizer com isso. Crença, sabe aquela criança que a mãe sempre dizia que era incapaz de tudo? Pois bem, essa criança cresce acreditando naquilo. Ela pode ser desmotivada pela mãe a vida toda. E quando chega na idade adulta, acredita tanto naquilo que não é capaz de realizar nada.
essas crenças ficam ali, instaladas no seu inconsciente e empacam as pessoas, até que elas desistem por acreditar que não são capazes de nada. Já uma criança que ouve a mãe incentivá-la o tempo todo e acredita em si mesma desde cedo, acaba se tornando mais confiante. Ou seja, as chances dessa criança conseguir o que se propõe a fazer são muito maiores do que a criança que foi massacrada durante toda a infância. A parte boa é que somos capazes de mudar nossas crenças para obtermos os melhores resultados. Dei 2 exemplos antagônicos para que você perceba que crenças estão instaladas em nós desde que nascemos. Porque cada um nasce numa sociedade, num país, dentro de um contexto familiar. E desde o nosso nascimento, já se inicia um condicionamento social para vivermos de determinados modos, de acordo com as possibilidades e crenças que nossos progenitores ou cuidadores nos ofereceu. É por isso que herdamos tantas crenças. Você tem o seu jeito de pensar, de agir, teme algumas coisas mais do que outras, tem expectativas, é influenciado por amigos e hoje com as redes sociais é influenciado por pessoas que nem conhece. Mas as crenças têm um poder muito grande sobre nós e às vezes nem imaginamos isso. Você sabia que a sua saúde é influenciada pelas suas crenças? Que a sua vida é influenciada por elas? Muita gente não se adapta a determinados contextos por conta das crenças. Logo, conhecer a si mesmo é necessário. Por isso, aquela frase se torna tão cheia de significado e sobrevive ao longo do tempo. Conhecer a si mesmo é a chave para muitas das coisas que falaremos nesse curso, nesse treinamento, nesse movimento de transformação. Autoconhecimento e perdão. Mas o que tudo isso tem a ver com perdão, Fran? Se você sabe como se vê, como o outro te vê, se consegue perceber a si mesmo e entender por que agiu de determinada maneira, é capaz de se perdoar. O perdão parte de um movimento interior. E antes de qualquer coisa, precisamos perdoar a nós mesmos. Mas como me perdoo se eu não me conheço? Se sei quem sou, sei o sentido da minha vida, me conheço verdadeiramente, me torno capaz de refletir sobre as minhas questões existenciais. Quando eu me observo, me torno capaz de mudar o jeito que manifesto os meus valores e comportamentos. E desta forma, nos relacionamos melhor com o mundo. Quem se conhece de verdade se relaciona melhor com o outro. Quem se conhece se perdoa, porque se descobre por inteiro, porque se aceita, porque não se culpa pelo que é apontado de fora. Quem se aceita, amadurece, sabe receber críticas, sabe perdoar as próprias limitações e superá-las. Todos temos limitações, mas cada um evolui a seu tempo. Não cabe a nós julgar, mas sim perdoar e compreender. Sempre que é possível por nós mesmos. E mesmo quando não pudermos compreender ainda, seja pelo momento que estamos vivendo, seja devido ao estágio de maturidade em que nos encontramos, seja por qualquer outro motivo, o perdão é o caminho para atingirmos o nosso melhor eu.
Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos quais são nossos pontos fortes e nossos pontos de melhoria. Conhecer-nos faz encontrar aquilo que poderá nos conduzir a situações de perdão. Logo abaixo desse áudio, dessa aula áudio, eu vou sugerir para você colocar algumas ideias no papel. Porque o ato de escrever organiza melhor nossa mente. E é isso que produz o efeito que queremos, os resultados na prática. Eu vou mandar uma planilha para você escrever aí no seu caderno de transformação. Para que você escreva pelo menos 5 itens, ou o máximo que você conseguir. Quais são os meus pontos fortes, meus pontos de melhoria? Quais são as coisas que eu gosto de fazer? Quais são as coisas que eu não gosto de fazer? Faça, reflita, anote, escreva, pois o passo a seguir só será possível quando você se conhece. Conheça-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Costumamos dizer sempre